Olá, alma querida. Que bom estarmos juntos mais uma vez, neste espaço onde o tempo desacelera e o coração se abre para aquilo que é eterno. Enquanto a noite cai lá fora ou o dia começa lentamente a despertar, algo mágico acontece. Silencioso, invisível, mas profundamente verdadeiro. O corpo repousa, mas a alma... a alma desperta. Talvez você já tenha sentido isso. Acordar no meio da noite com uma sensação estranha, como se tivesse estado em outro lugar. Ou abrir os olhos de manhã com um peso inexplicável no peito. Ou então, com uma leveza tão grande que nem sabe de onde vem. Você pode escolher acreditar ou não. Mas essa é a história que me foi revelada. E hoje, vamos mergulhar juntos no mistério do sono. Não do ponto de vista médico, mas da perspectiva da alma. Vamos descobrir o que sua alma realmente faz enquanto você dorme. Porque quase nunca conseguimos nos lembrar. E como o seu próprio corpo guarda a chave para esses encontros noturnos com outras dimensões. Essa história não vem de livros antigos ou teorias esotéricas. Ela veio da boca de uma mulher comum, uma professora de escola primária, com vida pacata e nenhum contato anterior com temas espirituais. Ela veio buscar ajuda para algo que a perturbava. Despertares noturnos com angústia, como se tivesse vivido algo muito forte durante o sono, mas sem nenhuma lembrança. Durante a sessão de hipnose regressiva, conduzida em estado de transe profundo, o mesmo tipo que Dolores Cannon utilizava, sua voz mudou. Suas expressões corporais ficaram suaves. Ela não estava mais ali. Sua consciência havia atravessado o véu. Ela começou a descrever lugares que jamais ouvira falar. Ambientes feitos de luz, seres com forma humana, mas brilho interno. E, acima de tudo, uma sensação de pertencimento. Era como se ela estivesse voltando para casa. Quando perguntei onde estava, ela respondeu com naturalidade. Estou na escola. A escola de almas. Essa mulher nunca estudou espiritualidade. E mesmo assim, trouxe descrições precisas de um plano de ensino interdimensional, onde as almas aprendem sobre perdão, evolução e missão. O mais impressionante, ela descreveu outras almas encarnadas que conhecia nesta vida, mas que lá apareciam em outros papéis. Amigos, professores e até adversários que, na verdade, ajudavam seu crescimento. Quando a paciente entrou nesse espaço sutil durante a hipnose, ela descreveu com riqueza de detalhes o que acontecia com sua alma durante o sono físico. Ela dizia que, assim que o corpo adormecia profundamente, como uma nave que estaciona no porto, sua alma se libertava com suavidade, quase como uma névoa luminosa que se erguia do corpo adormecido. Ela sentia um leve zumbido nos ouvidos, seguido por uma vibração amorosa que percorria seu campo energético. Foi então que começou a descrever o local onde era levada, uma espécie de templo-escola, mas não era feito de pedra, e sim de energia consciente. Ela o chamava de Sala Dourada, um espaço circular onde não existia teto nem chão no sentido físico, mas sim camadas de luz que vibravam com diferentes tons e sons, como se o próprio ambiente fosse uma consciência viva. Ali, dezenas, às vezes centenas, de almas se reuniam. Algumas em forma quase humana, outras apenas como pontos de luz. Mas todas emanavam um sentimento de profunda compaixão e irmandade. No centro dessa sala, surgiam figuras que ela descrevia como instrutores de alma. Eles não ensinavam com palavras, mas com vibrações. Através da energia que emanavam, transmitiam ideias complexas que entravam direto na essência da alma, sem necessidade de linguagem. Ela recordava ter participado de aulas sobre códigos de encarnação, por que escolhemos nascer em certos corpos, famílias, culturas, lições kármicas, entendendo o papel dos desafios, traumas e encontros da vida, missões coletivas, como algumas almas trabalham em grupos, reencarnando juntas ao longo dos séculos para realizar propósitos maiores. O mais tocante foi quando ela disse: ali, tudo faz sentido. Todos os sofrimentos da vida. Lá, nós compreendemos por que eles existem e o quanto nos ajudam a crescer. Em outra noite, ou melhor, em outra sessão de hipnose, ela relatou ter sido conduzida para um jardim interdimensional, onde almas em descanso se recuperavam de vidas difíceis. Lá, ela ajudava outras almas a se curarem, oferecendo luz, afeto e até canções. Não com a boca, mas com o coração. Essas experiências eram tão intensas que, mesmo sem lembrar no dia a dia, ela acordava com sensações inexplicáveis.
uma tristeza que não sabia de onde vinha, ou uma alegria imensa ao ver o céu pela manhã. Porque sim, sua alma tinha estado em outro lugar. Tinha vivido, aprendido e amado. Tudo enquanto seu corpo apenas dormia. É uma pergunta que atravessa séculos de espiritualidade e ciência. Por quê? Se vivemos experiências tão intensas enquanto dormimos, simplesmente não conseguimos lembrar. A resposta começa na fisiologia do cérebro, mas vai muito além dela. Durante o sono, especialmente nas fases mais profundas, como o sono REM, nosso cérebro entra em estados alterados de consciência. As ondas cerebrais desaceleram, permitindo que a alma se desacople parcialmente do corpo físico. Essa separação é natural e acontece todas as noites, mesmo que não a percebamos. Contudo, o cérebro físico age como um guardião da realidade material. Ele foi moldado para funcionar dentro dos limites da terceira dimensão, do tempo linear e da lógica concreta. Quando a alma retorna de experiências extrafísicas, o cérebro muitas vezes bloqueia ou codifica essas memórias como sonhos simbólicos, sensações vagas, ou até mesmo as apaga completamente. Mas por quê? Segundo os relatos de hipnose profunda, esse bloqueio é uma forma de proteção espiritual. Imagine se, ao acordar, você se lembrasse de tudo o que viu no plano espiritual. Reencontros com almas que já partiram, vidas passadas, missões futuras. Nossa mente consciente ainda não está pronta para processar tanto conteúdo sem gerar confusão, angústia ou desvio de foco da vida presente. O cérebro, nesse sentido, atua como um filtro. Ele permite apenas aquilo que pode ser útil para o momento atual, guardando o restante nos registros mais sutis da alma, que podem emergir com o tempo, em flashes intuitivos, sonhos lúcidos ou sessões terapêuticas profundas. A paciente do nosso caso dizia algo tocante. Eles me explicaram que esquecer é parte do plano. A alma lembra, mesmo que a mente não saiba. O importante é viver com a intuição desperta, porque ela é o rastro da memória espiritual. Então, se você já acordou com a sensação de que algo muito importante aconteceu enquanto dormia, acredite, provavelmente aconteceu mesmo. Muito antes de a ciência moderna descobrir sua existência, os antigos já reverenciavam a glândula pineal. No Egito, ela era simbolizada pelo olho de Horus. Em tradições orientais, está associada ao sexto chakra, o terceiro olho. E para muitas linhas esotéricas, ela é o portal que liga o corpo ao espírito. A pineal é uma pequena glândula do tamanho de uma ervilha, localizada bem no centro do cérebro. Mas não se engane pelo tamanho. Seu poder é imenso. Durante o sono, especialmente nos momentos de maior desconexão sensorial, a pineal entra em atividade elevada. Ela começa a liberar substâncias como melatonina, que regula o ciclo do sono, mas também, segundo tradições espirituais e relatos sob hipnose, secreta dimetiltriptamina, DMT, um composto associado a estados místicos e experiências fora do corpo. Pense nela como um modem espiritual. Assim como um modem conecta sua casa à internet, a pineal conecta sua alma aos planos superiores. Quando em equilíbrio e ativação, ela permite que a alma receba downloads de conhecimento, insights, encontros com guias e experiências de cura interdimensional. Durante as sessões de hipnose, muitos pacientes relatam que, antes de sair do corpo, sentem uma pressão entre as sobrancelhas ou um calor subindo pela cabeça. Isso é frequentemente descrito como a pineal se ativando, criando o túnel vibracional por onde a alma pode transitar. Mas há um detalhe importante. Essa glândula pode ser bloqueada ou entorpecida ao longo da vida. O medo, a exposição excessiva a estímulos densos, como notícias negativas, produtos químicos, alimentação industrializada, e a falta de conexão com o sutil podem adormecer o modem. No entanto, práticas como a meditação, a contemplação da natureza, o silêncio interior e até mesmo o sono consciente, conhecido como projeção lúcida, ajudam a reativá-la. A paciente dizia que nas noites em que meditava antes de dormir, suas experiências eram mais nítidas. Parece que a antena fica mais limpa, dizia sorrindo. Então, se você busca reconectar-se com sua dimensão espiritual durante o sono, honre sua pineal. Cuide dela como se fosse uma joia sagrada, porque é exatamente isso que ela é. Ao longo da história, muitos saberes espirituais foram silenciados, distorcidos ou simplesmente apagados dos registros oficiais. E um dos maiores mistérios que caiu nesse esquecimento coletivo é justamente este.
o que acontece com a alma durante o sono. Nas tradições antigas, o sono era visto como um estado sagrado. Os egípcios praticavam a incubação dos sonhos. Dormiam em templos para receber mensagens dos deuses. Os xamãs indígenas realizavam viagens espirituais em estado de transe, muitas vezes durante o repouso. Os essênios, povo com quem Jesus teria convivido em sua juventude, ensinavam que o sono era uma forma de comunhão com o mundo divino. Mas à medida que religiões institucionalizadas foram se estabelecendo, principalmente no Ocidente, muitos desses conhecimentos foram desconsiderados ou até demonizados. O sono passou a ser visto apenas como uma necessidade biológica. Sonhos? Fruto do acaso, do inconsciente ou, no máximo, de influência demoníaca, como afirmavam certos teólogos medievais. O que essas doutrinas não contaram é que o plano espiritual nunca cessa suas atividades. A alma não desliga com o corpo. Muito pelo contrário. Durante o sono, quando o ego relaxa, a alma encontra a liberdade para continuar seu trabalho, aprender com mestres e reencontrar sua origem. Relatos sob hipnose revelam que muitos encontros espirituais durante o sono são orientados por seres de luz, guias, mentores, até consciências de outras civilizações. Mas esses encontros raramente são reconhecidos ou compreendidos, justamente porque não fazem parte do paradigma ensinado nas escolas, igrejas ou universidades. O mais triste é que, ao negarmos esses fenômenos, muitos acabam sofrendo em silêncio. Crianças que acordam chorando sem saber porquê, adultos que sentem cansaço inexplicável pela manhã, ou pessoas que vivem insights profundos e os descartam como coisa da cabeça. A verdade é que a ciência oficial ainda engatinha na compreensão do espírito, mas o conhecimento antigo, aquele guardado nas entrelinhas das tradições, já sabia. O sono é um portal, e a alma, durante a noite, continua a sua missão. Depois de tudo isso, pare por um momento. Respire. Olhe para a sua própria rotina noturna, para aquele momento em que os olhos se fecham e o mundo ao redor vai desaparecendo. Você já pensou que, justamente ali, começa o verdadeiro trabalho da alma? A paciente do nosso caso, e tantas outras almas em sessões semelhantes, nos mostraram que o sono não é uma pausa, mas um portal. Um intervalo onde o corpo descansa, mas a alma segue vivendo, aprendendo, reencontrando. Mesmo que a mente não se lembre, a alma lembra. Ela sabe onde esteve. Ela reconhece os mestres que lhe ensinaram, os amigos espirituais que a consolaram, as missões que assumiu com alegria. Ela sabe da luz que recebeu. E essa luz, mesmo que invisível ao acordar, transforma seu campo vibracional, pouco a pouco, dia após dia. É por isso que, às vezes, acordamos com lágrimas sem motivo, ou com uma paz profunda que não vem de lugar algum. Isso é memória espiritual em forma de emoção. E o mais belo? Essa jornada acontece com todos nós. Não é privilégio de médiuns, iniciados ou mestres. Sua alma também viaja, também aprende, também se cura, mesmo que você não perceba. Então, da próxima vez que for dormir, faça disso um momento sagrado. Agradeça à sua alma por continuar sua missão. Peça aos seus guias que lhe mostrem o que for necessário. Permita-se confiar na sabedoria que existe além do véu. E se acordar com aquela sensação estranha, ao invés de descartá-la, acolha. Pode ser que você esteja sentindo o eco de uma lição espiritual. Um ensinamento sem palavras, mas que mudou algo profundo dentro de você. Obrigado por caminhar comigo até aqui, alma querida. Talvez você esteja ouvindo essas palavras no silêncio da madrugada, ou quem sabe no meio de um dia agitado. Mas não importa o momento, porque a verdade espiritual é atemporal. Ela vive fora do relógio, além do calendário. Ela chega quando o coração está pronto. E se você chegou até aqui, é porque sua alma buscava lembrar. Lembrar que você não está sozinho, que mesmo enquanto dorme, é amparado, ensinado, guiado. Que há um mundo invisível tão real quanto este. Um mundo de luz, propósito e amor, onde sua essência se move livremente. Mesmo que você não se lembre ao acordar, saiba, sua alma continua sua jornada. Guarde essa mensagem no coração. Use-a como um farol em noites de dúvida ou em manhãs em que tudo parecer sem sentido, porque a sua alma sabe, e ela está sempre em movimento. Se essa história tocou algo dentro de você, sinta-se à vontade para compartilhar com quem também busca. Comente se quiser deixar seu relato, ou apenas silencie e ouça o que sua própria alma quer lhe dizer agora. Nos encontramos em outro tempo, em outro plano,
Ou talvez em um sonho que você ainda vai lembrar. Com amor, luz e verdade. Até a próxima jornada.